Muito boa noite, meus amigos da Rádio Atlante Sul. Hoje iremos falar da gauchada de Porto Alegre, como diria o narrador Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha. Vamos falar sobre o Rio Grande do Sul e eu sempre analiso as tendências políticas dos estados, né? E sempre achei estranhíssimo. Quer dizer, de uns anos para cá eu descobri que existe uma tradição de esquerda no Rio Grande do Sul e eu quero pegar algumas eleições aqui para a gente analisar. Inicialmente a eleição de 1994, que foi a segunda eleição que a gente teve depois da redemocratização em 1988, a gente teve a de 89 e depois a gente teve a de 94. E aí, vamos fazer uma atividade simples, pegar o mapa das eleições brasileiras em 94, 98 e 2002. Porque eu acho muito demonstrativo de uma tradição de esquerda no Rio Grande do Sul, o fato de o Leonel Brizola ter nascido lá e ter disseminado o brizolismo por lá, o fato do Getúlio Vargas, que embora algumas pessoas considerem de extrema direita, outras pessoas consideram de extrema esquerda, ter nascido lá, em São Borja. O João Goulart, que era acusado de ser comunista, embora não fosse a bem da verdade, era um cara com tradições com perspectivas de esquerda, né? De reforma agrária e tal, mas definitivamente não era comunista. Então, é de lá também. E aí você também tem uma tradição gauchesca de militares muito forte, que eu diria, sem dúvidas, é a maior tradição militar do Brasil. Você tem o General Vilas Boas, você tem o Hamilton Mourão, você tem. Acho que o General Heleno de lá, né? Eu não tenho certeza se o General Heleno de lá. O Pujol, que foi comandante do exército e tal. Mas enfim, a gente tem dos cinco ah, presidentes do Brasil durante o regime militar, três eram gaúchos. Eram eles. Esteve o Castelo Branco, que era cearense. Depois veio o Arthur Costa e Silva, que era gaúcho. Teve o Médici, que era gaúcho. E teve o Geisel, que era gaúcho. Aí no final o João Batista Figueiredo, que praticamente nem era mais, né? Era carioca. Vamos botar aqui, ó, mapa das eleições do Brasil em 1994. A disputa era Fernando Henrique Cardoso pelo PSDB e do outro lado, como diria Leonel Brizola, o Sabo Barbudo, Lula. 94. Uai. Das eleições do Brasil. Aqui, achei. Tava quase me engolindo aqui. Eu acho que aqui, né, não é nem. Aqui é, aqui é Brasília, é Distrito Federal. Então, Brasil inteiro em 94 votou em Fernando Henrique Cardoso, claro. A gente vinha de uma hiperinflação, a gente vinha de 2.000% de inflação. O cara arrumou isso, arrumou o bolso do povo brasileiro, acabou, né? Muito simples você ganhar voto num país subdesenvolvido e tal. E, inclusive, eu votaria no Fernando Henrique a propósito, só para vocês não acharem que é uma espécie de hate. Mas o Lula ganhou no DF e ganhou no Rio Grande do Sul. Muito por conta do apoio do Brizola no segundo turno, creio eu. Aliás, o Brizola disputou em 94. Vamos para a eleição de 98. A eleição de 98 não mudou muita coisa, com a diferença de que, com o Ciro Gomes na disputa, ele ganha o Ceará, o estado dele, e o Lula amplia sua vantagem, continua mantendo dos 26 estados da federação, ele mantém o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Detalhe, Brizola foi governador, um dos poucos brasileiros que foi governador de dois estados, foi governador do Rio Grande do Sul e depois do Rio de Janeiro. E o PDT é um partido que tem força, os estados que são mais fortes, os estados em que ele é mais forte é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.
E muito graças ao Brizola também e tal, um legado que ele deixou ali e tal. Eu não gosto do Brizola, das políticas, do trabalhismo e tal, mas é um fato, né? Mas debateria tranquilamente. E aí em 2002 o Lula ganha assim fortemente e tal. Ele só perde em Alagoas, acho que por conta do Renan Calheiros, que estava ali com o Lula e tal, que estava com o Fernando Henrique, né? Tinha sido ministro da Justiça. Ah, não, Serra, né? O Serra também era muito fraco. Não ganhou nem São Paulo, velho. Impressionante. E no Rio Grande do Sul novamente. Acho que o Rio Grande do Sul só volta a 2006. Aí depois de 2006 em diante, aí o Rio Grande do Sul é, se torna constantemente, assim como o resto do centro-sul do país, a votar na direita. Mas uma coisa interessante que me intrigou na eleição de 2022 foi o fato de que na disputa entre Lula e Bolsonaro só teve uma capital do Sul que votou no Lula, que foi Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Vejamos. Porto Alegre. Lula vence. E no Sudeste só houve uma capital em que o Lula venceu, que foi São Paulo. No Rio de Janeiro o Bolsonaro ganhou, em Belo Horizonte o Bolsonaro ganhou e em Vitória do Espírito Santo o Bolsonaro ganhou. Mas em Porto Alegre e na parte mais ao sul do estado do Rio Grande do Sul, você pegar Pelotas, Rio Grande, o Lula ganhou ali naquela região. Ah, é uma região mais eu acho que isso tem muito a ver com, não sei se o peronismo, a esquerda latino-americana, a ideia do Mujica, enfim, tem vários fatores que convergem para isso e, enfim, muitas coisas explicam isso. Então tem uma tradição, não necessariamente uma esquerda comunista, mas é uma esquerda trabalhista, entendeu? E eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso em um vídeo que eu quero fazer com um amigo meu, Jaime. O avô dele é gaúcho, ele tem família no Rio Grande do Sul, é torcedor do Grêmio. Eu, particularmente, já prefiro o Internacional de Porto Alegre, bicampeão da Libertadores da América e o primeiro sulista a ganhar um campeonato brasileiro, se não me engano, em 75 ou 76, e o primeiro a ser campeão brasileiro invicto. Mas isso são outras questões. Pretendo ir em Porto Alegre um dia, conhecer a estátua do eterno Fernandão, enfim. E o Rio Grande do Sul tem uma tradição, diria até progressista em alguns aspectos, no sentido de que elegeu uma governadora mulher, a Ieda, né? Ieda, governadora do Rio Grande do Sul. Ah, já teve 3 governadores do PT. São Paulo nunca teve um governador do PT. Teve um governador negro, que é o Alceu Colares, já nos anos 90, né? E um governador gay, que é o Eduardo Leite, né? Governador do estado do Rio Grande do Sul. Não sei se ela foi eleita ou se ela... eu acho que ela ganhou em 2006 pelo PSDB. Enfim. Tucana ela? Enfim, o Tasso Genro foi um governador do PT e tudo mais. Então eu queria só destacar aqui, basicamente, que diferente dos outros estados do Sul, e que inclusive não são tão sulistas em termos geográficos como o Rio Grande do Sul, diferente dos outros estados do Sul que não costumam eleger, acho que nunca elegeram petista para o governo, nem nada do tipo, o Rio Grande do Sul tem uma tradição diferente e eu vou tentar explicar antropologicamente, sociologicamente, por que razões isso ocorre, por que isso aconteceu. Isso mudou um pouco, mas ainda tem raízes muito fortes e vou tentar explicar isso posteriormente com meus amigos. No mais, é isso, meus amigos. Um abraço, se inscrevam no canal,
Curtam, compartilhem, comentem qualquer coisa. Gaúchos do meu Brasil baronil, Rio Grande do Sul maravilhoso, das farroupilhas que eu amo, das missões. Não me xinguem, por favor. Se você é de esquerda, se você é de direita. Eu não sou de esquerda, para deixar claro antes de tudo. Apenas estou fazendo uma constatação histórica e quero fazer outras constatações sobre estados brasileiros. Enfim, é isso. Doe aqui na Live Pix, se puder, para ajudar o canal, comprar microfone, melhorar a microfonia e tal. E é isso. Um abraço a todos. Dale gauchada.